Para nós falarmos sobre hidratos de carbono, nós temos que entender, em primeiro lugar, qual é que é a função dos hidratos de carbono, ok? E os hidratos podem ter muitas funções. Vamos apontar aqui função. Numa ótica de emagrecimento ou hipertrofia muscular, a função dos hidratos de carbono, aquilo que nós queremos extrair dos hidratos de carbono é uma coisa apenas, que é performance, ok? Os hidratos de carbono são mediadores de performance. Já por aqui vocês conseguem perceber que dietas que são baixas em hidratos não vão ser boas para performance. E já vamos explorar isto um bocadinho mais cá para a frente, está bem? Portanto, nós queremos hidratos de carbono para ter melhor sessão e melhor rendimento na nossa sessão de treino, ok? Se nós tivermos melhor rendimento na nossa sessão de treino, e o que é rendimento? Ok? Vamos apontar aqui. Função performance. Portanto, hidratos de carbono, performance. O que é performance para quem procura hipertrofia ou emagrecer? O que é performance no treino para nós? Duas coisas. Mais peso ou mais repetições. Se estivermos a falar de uma pessoa que seja maratonista, maior performance para ela pode ser, por exemplo, mais VO2 máximo, ok? Mas quando estamos a falar numa perspectiva de recomposição corporal ou melhoria da composição corporal, ou seja, aumentar a massa muscular ou reduzir gordura, e quando falamos performance, nesse aspecto em específico, estamos a falar de fazer mais peso, aumentar a intensidade. Imagina, fazem um spin com 80 kg ou fazem com 100 kg, é diferente. Estão a levantar mais peso ou mais repetições. Fazer 5 repetições muito pesadas é diferente de fazer 20 repetições muito leves, ok? Ambas funcionam para hipertrofia, mas é um estímulo ligeiramente diferente. E agora que nós sabemos qual é que é a função dos hidratos de carbono, nós temos que saber outra coisa muito importante quanto aos hidratos de carbono, que é qual é que é a dose ideal de hidratos de carbono. Porque numa ótica da melhoria da composição corporal, a dose dos nutrientes é muito importante. Porque se nós não controlarmos as doses, podemos estar a consumir ou a mais ou a menos. Se consumirmos demasiado, nós vamos eventualmente agregar muitas calorias e engordar. Se nós consumirmos pouco, poderemos não estar a fornecer toda a energia que necessitamos para ter a máxima função dos hidratos de carbono, que é melhorar a performance, ok? Portanto, isto leva-me a outra questão, que é, se consumirmos mais, engordamos. Mas não é porque são os hidratos de carbono que vão engordar, ok? Não é o macronutriente em específico. Porque nós, se consumirmos mais calorias derivado de proteína ou de gordura, engordamos exatamente igual, ok? Deixemos já isto aqui claro, que ainda há pessoas que têm essa concepção errada de que os hidratos engordam, mas não engordam. O que engorda é o excedente calórico, o excesso de calorias, ok? Sejam elas provenientes de qualquer macronutriente. E, portanto, daí ser importante estabelecermos uma dose, ok? E a dose nos hidratos de carbono, eu vou escrever aqui. A dose recomendada pela evidência científica ronda 4 a 7 gramas por quilo de peso corporal por dia, ok? 4 a 7 gramas. Como vocês podem ver, isto é uma amplitude bastante distinta, porque se compararmos, por exemplo, com a proteína, onde nós temos uma recomendação que ronda 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal por dia, temos ali nem 1 grama de diferença. Nós aqui temos 4, 5, 6, 7, 3 gramas de diferença, ok? Daqui do patamar mais baixo para o patamar mais alto. Então isto pode gerar aqui alguma confusão. E se quisermos ser rigorosos, meticulosos e ultra profissionais, que é como eu gosto de ser, é como eu gosto de fazer os planos dos meus alunos, é ser rigoroso na prescrição, ok? Nós temos que saber se usamos mais perto das 4 gramas ou se usamos mais próximo das 7 gramas. Porque dependendo do objetivo da pessoa e outras coisas que eu vou explicar a seguir, nós podemos ter que usar mais próximo do limiar mais baixo ou do limiar mais alto. Mas o que é que vai então influenciar na nossa prescrição de hidratos de carbono aqui na dieta? Como é que nós vamos selecionar se escolhemos uma dose mais baixa ou mais alta relativamente à gramagem diária para o peso corporal, ok? E há duas coisas que vão influenciar isso. Eu vou escrever aqui a vermelho até. Primeira coisa,
que vai influenciar isso. Portanto, esta caneta não está a escrever muito bem. Esta caneta, vou escrever com outra cor, que esta não está a escrever muito bem. Portanto, temos duas coisas que vão influenciar a nossa tomada de decisão quanto à gramagem. Que são elas? Em primeiro lugar, coloquemos aqui percentagem de gordura corporal. Ou seja, se nós tivermos, ou se quisermos, imaginemos que vocês querem montar a vossa própria dieta. Uma coisa que vocês vão ter que saber, ou que vão ter que ter em conta, é a vossa percentagem de gordura para determinar alguns parâmetros, entre os quais a gramagem de hidratos de carbono. Porquê? É diferente quando trabalhamos com uma pessoa que tenha, um homem, por exemplo, que tenha menos de 15% de massa gorda, ou uma senhora que tenha menos de 20% de massa gorda, ou um homem que tenha, por exemplo, 20 e tal por cento de massa gorda, ou uma senhora que tenha 30 e tal por cento de massa gorda. Ok? Quanto menor for a percentagem de gordura corporal, mais hidratos podemos alocar na dieta dessa pessoa. Quanto maior for a percentagem de gordura corporal, menos hidratos devemos alocar. Okay? Eu vou repetir porque isto é importante. Se a pessoa tem uma percentagem de gordura mais alta, ou seja, 20 e tal por cento nos homens, 30 e tal por cento nas mulheres, menos hidratos de carbono. Se a pessoa tem uma percentagem de gordura mais baixa, abaixo dos 15% no homem, abaixo dos 20% nas senhoras, uma dose de hidratos de carbono mais alta. Ok? E porquê? Porque se a pessoa, à partida, tem uma percentagem de hidratos de carbono, tem uma percentagem de gordura corporal menor, é porque ela tolera melhor esse macronutriente. Porquê? Porque tem melhor sensibilidade à insulina. Ok? E isso leva-nos aqui ao segundo ponto. Portanto, a forma como vamos determinar os hidratos de carbono tem a ver também com a sensibilidade à insulina. Portanto, vamos apontar aqui. Portanto, em segundo lugar, temos que ter em conta a sensibilidade insulina. Pessoas com mais gordura têm menor sensibilidade à insulina. Não podem ter tantos hidratos de carbono, ou não devem, ok? Pessoas com menos gordura têm melhor sensibilidade à insulina, pode-se colocar mais perto do limiar mais alto de hidratos de carbono. Está bem? Portanto, memorizem isto. O que é, para quem se está a questionar, o que é normal, sobre o que é a sensibilidade à insulina? Malta, sensibilidade à insulina é nada mais, nada menos do que a eficiência com que a vossa insulina consegue transportar a glicose para dentro do tecido. E esse tecido pode ser o tecido adiposo, ou seja, a gordura, ou o tecido muscular. Portanto, se nós estivermos a falar de um indivíduo que tenha boa sensibilidade à insulina, isso significa que a glicose dele transporta-se fácil e rápido e de forma eficiente para dentro das células do tecido muscular. Ok? E será que nós queremos glicose dentro das células do tecido muscular? Claro que queremos. Porquê? Porque é isso que vai dar melhor performance ao indivíduo. É isso que vai fazer com que o indivíduo agarre nessa glicose e possa usá-la como combustível para, posteriormente no treino, ter melhor performance. Ou seja, fazer mais peso, mais repetições e com isso evoluir. Ok? Portanto, boa sensibilidade à insulina é algo que nós queremos preservar sempre, independentemente do objetivo, seja ele aumentar massa muscular, seja ele reduzir gordura. Ok? Quando não temos uma boa sensibilidade à insulina, significa que o transporte da glicose não é feito de forma tão eficiente e que provavelmente a gordura está a captar, ou seja, o tecido adiposo está a captar muita dessa glicose que depois é armazenada e, se não for utilizada, fica gordura. Ok? Que é algo que nós queremos evitar. Portanto, eu vou agora sair aqui da tela para vocês, se quiserem, fazerem um print screen, que é para não se esquecerem aqui desta informação. Olha. Mas estas escrevem mais fino. Estas escrevem mais fino. Se alguém tiver alguma dúvida, que eu façam.
Diz-me. Já houve alguém que perguntou alguma coisa? Não? Não. Inventam muito até. Portanto, vou apagar aqui. Ok, pessoal, vou apagar aqui o quadro, ok? Quem não fez um print, se quiser fazer, faça. Porque agora vamos falar de outra coisa. Que é muito importante. Portanto, como eu estava a dizer, nós queremos elevar a glicemia. Porquê? Porquê é que nós queremos porquê é que é conveniente elevar a glicemia? Tem a sua conveniência. Ok? Quando é feito na dose e na medida certa, ok? Quando é feito na dose e medida certa... Esta escreve muito fino. Quando é feito na dose e medida certa, nós queremos elevar a glicemia. Não queremos é fazê-lo de forma constante e muito exagerada, ok? Porque isso depois leva, obviamente, significa que poderemos estar a comer demasiado e, portanto, a engordar. E nós não queremos isso. O que é que acontece quando nós elevamos a nossa glicemia? Tens aí a caneta? Ah, não, eu tenho aqui. Deixa-me pôr aqui. Glicemia. O que é que acontece quando nós elevamos a nossa glicemia? Ou melhor, vamos colocar isto de outra forma. O que é que acontece quando nós temos temos glicemia baixa? O que acontece é muito simples. Imaginemos uma situação em que estamos em jejum. Quando nós acordamos de manhã, estamos em jejum, ou seja, não comemos durante muitas horas. O que é que acontece? A glicemia está mais baixa. Okay? Quando a glicemia está mais baixa, nós temos a insulina também baixa, ok? Não estamos a produzir insulina porque quando é que a insulina é produzida? A insulina é segregada pelo pâncreas. Quando nós comemos os hidratos de carbono, nós vamos elevar os nossos níveis de glicemia, os nossos níveis de açúcar no sangue, como muita gente diz, ok? Portanto, quando fazemos isso, estimulamos a insulina. O pâncreas segrega a insulina. Se nós vimos de uma situação em jejum, até vou colocar aqui, jejum. Estamos num cenário de jejum, acabamos de acordar. Glicemia está baixa porque não comemos durante muitas horas. Logo por aí, insulinas também está baixa. O que é que acontece? Quando a insulina está baixa, nós temos a elevação de uma outra hormona. Essa hormona chama-se cortisol. Ok? Portanto, quando a insulina está baixa, nós temos cortisol lá em cima. E que ambiente hormonal é este? Vamos lá observar. Quando temos a insulina baixa e o cortisol elevado. A insulina é uma hormona. Respondam aí. A insulina é uma hormona. Quê? Será que é anabólica? Será que é catabólica? Respondam aí, pessoal. Digam-me aí que a minha namorada está-me aqui a auxiliar e ela vai ver a vossa resposta e diz-me. O que é que vocês acham? Anabolismo significa aumentar a massa muscular. Catabolismo significa degradação ou perda de massa muscular. Então, sabemos que a testosterona, por exemplo, ela é uma hormona anabólica, ok? Eu já vou falar mais sobre isso. Mas então, anabolismo significa construção. Ou seja, por exemplo, agarrando no exemplo da testosterona, mais anabolismo, mais construção e mais massa muscular, ok? Mas se formos falar, por exemplo, na insulina ou no cortisol, de que forma é que eles atuam no anabolismo ou catabolismo? Se anabolismo significa construção e aumento, catabolismo, por outro lado, significa degradação ou perda. Anabolismo muscular, aumento de massa muscular, catabolismo muscular, perda de massa muscular. O que é que vocês acham que a insulina faz? Acham que é uma hormona anabólica, catabólica? Estavam a dizer catabólica. Eu ouvi o Marco a dizer catabólica, ok. E o cortisol, acham que é anabólico ou catabólico? Digam-me aqui, o cortisol é anabólico ou catabólico? Digam-me aí. O que é que vocês acham?
Cortisol, se calhar, já é mais difícil. O pessoal não ouve muito falar do cortisol, ok? É uma hormona muito importante. Portanto, é normal que não saibam. Mas atirem para o ar. Digam-me aí, alguém respondeu já? O Diogo está a dizer que não conhece. Não conhece. É super normal. Não é tão conhecido o cortisol como a testosterona, a hormona de crescimento e até a insulina. Mas eu vou-vos explicar. Então, malta. Estão a dizer que catabólica. Catabólica. Ok, vamos então observar. Insulina. Malta, a insulina não é uma hormona anabólica nem catabólica. Ela é uma hormona anticatabólica, ok? Portanto, reparem, ela não promove a síntese proteica muscular, mas ela também não favorece o catabolismo, mas ela ajuda a prevenir o catabolismo. Ou seja, a insulina, quando está em níveis elevados, ela ajuda a prevenir a perda de massa muscular. Óbvio que se isso for em excesso, se ela estiver elevada em excesso e consecutivamente, não é bom. Mas na dose e medida certa, que é o que estamos a falar aqui, temos que ser profissionais, não é? Estamos a falar de coisas coerentes. Ela, na dose e medida certa, ela vai prevenir o catabolismo. Portanto, sempre que vocês ouvirem alguém a dizer que a insulina é uma hormona anabólica, porque é muito comum os vossos gym bros dizerem isso nos ginásios, especialmente aquela malta que treina há mais tempo e bomba e não sei o quê, não é anabólico. A insulina, muitos deles usam no final do treino, dão injeção no final do treino, etc. Tem o seu quê, mas não é por ser anabólica. A insulina não é anabólica. A insulina é anticatabólica. Ela previne a perda de massa muscular. Como? Vamos aprender a seguir o mecanismo fisiológico da insulina. Fiquem aí desse lado. O cortisol é catabólico. Ok? O cortisol, quando está em níveis elevados, ele vai promover a degradação ou a quebra da proteína. E ainda bem que o faz, ok? Porquê? Porque se ele não o fizesse, acreditem, nós já tínhamos padecido todos, já tínhamos todos falecidos, ok? O cortisol tem um mecanismo muito interessante de catabolismo, ou seja, ele degrada a proteína muscular e faz todo o sentido que o faça, ok? Portanto, o cortisol é uma hormona que muita gente pinta como o vilão. As pessoas dizem, porque o cortisol está elevado, derivado do stress, que é conhecido como hormona do stress, e portanto por isso é que eu não consigo aumentar a massa muscular. O cortisol é uma hormona muito importante, nós não podemos descartar o seu papel catabólico também. Óbvio que para aumentar a massa muscular não convém que ele esteja elevado, não é? E convém termos aqui os níveis controlados. Mas ele é muito importante. Eu vou-vos explicar porquê. Porque numa situação em jejum, quando a insulina está baixa, o cortisol está elevado porquê? Porque existem duas coisas que precisam da glicemia, ok? Existem duas coisas que precisam disto para nós sobrevivermos. São neurónios e são hemácias, ok? E para alimentar neurónios e hemácias, nós precisamos da glicemia controlada. Então, o cortisol age como uma hormona que vai ajudar a controlar os níveis de glicemia num cenário de jejum, por exemplo. E isso é feito como? É agarrado um aminoácido, que é o aminoácido alanina, ok? E no fígado ele é quebrado para se fazer a glicemia para alimentar, então, neurónios e hemácias. Portanto, esse é o papel catabólico do cortisol. Portanto, como é que se chama esse processo? Tem um nome muito estranho que eu vos vou dizer. Chama-se gliconeogênese, ok? Gliconeogênese é o processo pelo qual há a degradação do aminoácido alanina para se fazer a glicose no fígado. Portanto, o cortisol, o que é que ele vai fazer? Ele vai agarrar no aminoácido alanina no fígado e vai quebrá-lo, ok? Para quê? Para manter um nível de glicemia estável. É por isso que o cortisol está elevado aqui, porque nós estamos sem comer há muitas horas e a insulina está baixa. Sempre que a insulina baixa, o cortisol aumenta. Portanto, nós não queremos ficar num cenário onde passamos muitas horas sem comer se o objetivo for aumentar a massa muscular. Por isso é que jejum intermitente, muitas horas sem comer, não é tão benéfico assim para aumentar a massa muscular. Mas atenção, eu não estou a dizer que é impossível ganhar massa muscular fazendo jejum intermitente, porque logicamente é possível. Eu estou só a dizer que não é o cenário mais ideal de todos. E vocês, se entenderem de fisiologia e este mecanismo que eu vos expliquei aqui, vocês vão perceber isso, ok? Portanto, o que é que acontece então? Temos uma hormona anticatabólica que está suprimida e temos uma hormona catabólica que está aumentada. Que ambiente hormonal é este? Lógico.
Este é um ambiente hormonal onde se dá catabolismo muscular. Ou seja, este ambiente não é favorável para a hipertrofia. Não é um ambiente onde nós queiramos estar constantemente se procuramos maximizar os nossos ganhos musculares, ok? Portanto, entendam que uma dieta que seja low carb, ok? Tirando aqui o jejum, esquecemos o jejum, se formos adotar uma dieta estilo cetogénica, ok? Aquelas dietas que algumas pessoas seguem, que são super baixas em hidratos de carbono e são super ricas em proteína e gordura. Se essa dieta é boa, se vos vai levar ao objetivo, até pode, mas não é o cenário ideal para quem procura maximizar os ganhos musculares. Percebam que o hidrato tem um papel fundamental para aumentar a massa muscular. Tem um papel, eu diria, superior até ao da proteína praticamente, ok? Não podemos estar a dizer aqui que é superior ou que é inferior, porque estas coisas não funcionam assim. Tudo tem o seu papel importante, mas as pessoas não dão a devida importância ao hidrato de carbono, ok? E as pessoas às vezes recebem uma dieta e veem tantos hidratos e tão pouca proteína. Tu queres aumentar músculo. Insulina, papel anticatabólico, prevines a perda de massa muscular. Cortisol está baixo quando a insulina está alta, ok? Não precisas de demasiada proteína numa dieta para hipertrofia. Vais aumentar muito a saciedade, não vais conseguir consumir as calorias todas, ok? Percebam isso. Dieta não é a proteína lá para cima e esquecer o resto, não interessa. Até porque outra coisa é muito importante, ok? E essa coisa é a qualidade dos alimentos. E podemos passar já para aí, vamos lá. Podemos passar já para a qualidade dos hidratos de carbono. Já que falámos na dose, eu vou deixar-vos aqui fazer um print, só um segundo. Vou escrever outra vez. Para quem quiser fazer um print, bora, tem aqui uns segundos. Tá? Siga, bora. Portanto, os hidratos de carbono não é só a dose, é a qualidade. E este é um dos erros mais crassos que eu vejo as pessoas a cometerem. Ok? Que é, ok, estou em bulk, quero aumentar a massa muscular, posso ir ao McDonald's 3 vezes por semana. Eu já fiz isso. Eu já fiz. Olha, o Diogo está aqui a dizer que tem diabetes e esta aula está a fazer tanto sentido. Depois disse assim, nem os médicos me conseguiram explicar tão bem como tu ainda. Diogo, quando fores ao médico, diz para ele comprar o meu curso de hipertrofia avançada, onde eu falo sobre estas coisas. Estou a brincar, mas ao mesmo tempo nem estou. Reparem, obrigado desde já por esse feedback, é muito importante para mim e é muito interessante, de facto. E na verdade, eu tenho vários clientes que são médicos, inclusive aquele senhor de Coimbra, não sei se o Rui de Coimbra, não sei se te lembras, aquele nosso aluno que é médico de Coimbra. Eu tenho vários alunos que são médicos, inclusive 2 deles já compraram o meu curso de hipertrofia avançada, mesmo para expandirem o conhecimento nesta área, ok? Porque, lá está, a medicina é um campo muito vasto e a fisiologia também e o treino e a nutrição. E por mais competente que possa ser o profissional, ele provavelmente é muito competente numa área específica e há todo um conjunto de variáveis à volta que também impactam tudo o resto. E, portanto, é excelente estás-me a dar esse feedback, eu fico muito grato, ainda bem que é assim, ainda bem que estás a aprender. E quando fores ao médico, podes passar esta informação. Diz, olha, Sr. Doutor, eu aprendi isto aqui, e eles percebem de fisiologia, portanto, se falares com eles, eles vão entender estes mecanismos, se calhar vai fazer sentido e podem ali debater o assunto e explorar estratégias para resolverem os vossos problemas e melhorarem a vossa saúde. Portanto, excelente. Diogo, obrigado aqui pelo feedback e por referires isso mesmo. E para todos os médicos que estiverem a acompanhar aqui este direto, e os médicos que são nossos alunos também, nós temos vários alunos que são médicos, nutricionistas, personal trainers, etc. Malta, se vocês quiserem aprender mais sobre isto, eu tenho um curso chamado Hipertrofia Avançada. Eu falo lá sobre isto, mas muito mais e muito mais detalhado, ok? Portanto, se quiserem e tiverem interesse, é só mandarem mensagem privada, tá? Mas bem, como eu estava a dizer, hidratos. Vamos colocar isto assim. Quantidade versus qualidade. Ok? Bam! Quantidade. Nós já vimos a quantidade, não vamos estar a perder mais tempo com isto. 4 a 7
gramas quilo dia, dependendo de sensibilidade à insulina e dependendo de percentagem de gordura. Coloquemos isto assim para ficar mais fácil. Agora, será que a qualidade importa? Ou podemos só comer, por exemplo, um pacote de gomas é igual a comer uma maçã? Não, é que se nós formos avaliar só pela quantidade e excluirmos a qualidade, isto é válido. Porque eu só tenho que comer 100 gramas de hidratos por dia e, portanto, posso ir buscar onde eu quiser, desde que atinja as 100 gramas, essa malta das dietas flexíveis e porras covalha. Que, atenção, não estou a falar mal, porque eu acho super interessante que uma dieta seja flexível, mas não vamos associar flexível a comer porcaria. Ok, malta? E é aí onde as dietas flexíveis falham muitas vezes. E a culpa não é da dieta. A culpa é da pessoa que está a fazer a dieta e não tem este conhecimento. Está bem? Porquê? Como eu estava a dizer, a fonte alimentar interessa. O sítio onde nós vamos buscar os nutrientes interessa, sim senhor. Se só for importante buscar 200 gramas de hidratos e formos buscar alimentos de baixa qualidade, não vamos ter a mesma resposta. Mas para perder peso é indiferente. Ok, pode ser indiferente, mas o teu corpo não vai reagir ao alimento da mesma forma, ok? Existe uma coisa que se chama microbiota. Microbiota intestinal. Ou seja, é basicamente... Eu não vou expandir aqui a microbiota, porque se eu começar a falar de intestino e microbiota também dava para ficar a falar aqui uma hora. Mas a forma como o vosso intestino vai absorver e processar aquilo que vocês lhe dão não é igual. Ele não vai processar um alimento ultraprocessado, um hidrato ultraprocessado, da mesma forma que vai absorver uma maçã. Um alimento, uma fruta, com fibra, ok? Além dos hidratos de carbono. A fibra é um hidrato, ok? Mas pronto, vão a perceber. Portanto, um alimento natural. Ok? Portanto, é muito importante terem atenção à qualidade dos hidratos. A qualidade interessa, não é só bater as gramas. Ok? Um plano um protocolo alimentar tem que estar feito com pés e cabeça. As coisas têm que fazer sentido. Tem que haver uma certa harmonia, não só naquelas que são as quantidades ideais, mas também na seleção dos alimentos. Porque isso vai ter impacto em várias coisas. Tá? Ok? Uma delas é a microbiota. Portanto, é muito interessante ter alimentos de qualidade, porque alimentos de qualidade vão ter outra coisa também, que é fibra. Hidratos ultraprocessados não têm fibra, ok? Comer uma taça de arroz branco não é a mesma coisa que comer aveia, okay? Porque é por causa da fibra. Está bem, pessoal? E isto aqui agora podíamos explorar índices glicémicos e não sei o quê, mas nem vamos por aí. Até porque o índice glicémico dos alimentos também não tem um peso assim muito grande, porque é altamente influenciado pelos alimentos que vocês juntam nessa refeição, ok? Portanto, eu aqui estou a falar de fibra e do impacto que tem na microbiota. Não estou a falar de índices glicémicos e afins. Em primeiro lugar, sobre índice glicémico, vocês têm que perceber o seguinte: carga glicémica é muito mais importante do que índice glicémico. Porque quando vocês adicionam proteína no prato, gordura no prato, além do hidrato, por mais que ele seja de alto índice glicémico, isso vai influenciar na descida ou na subida do índice glicémico do hidrato, ok? Portanto, se vocês adicionam proteína, se vocês têm um prato com arroz e adicionam peito de frango e uma salada regada com azeite, que é uma fonte de gordura, vocês vão influenciar no índice glicémico desse hidrato, ou seja, do arroz que estão a consumir. Portanto, é mais importante a carga glicémica, que é a quantidade de hidratos que está ali contida, do que o índice glicémico. Carga glicémica é uma coisa, índice glicémico é outra. Coisas diferentes. Tenho vídeos e posts aqui na página sobre isso, ok? Se quiserem aprender um bocadinho mais. Mas percebam então que a qualidade dos hidratos é muito importante. Porque se nós tivermos hidratos que são ricos em fibra, o que é que nós vamos fazer? Melhorar a sensibilidade à insulina. E
E a sensibilidade à insulina é importante porquê? Por esta altura já devem saber responder a isto, porque falámos anteriormente, ok? O vosso corpo fica mais eficiente no transporte da glicose para dentro das células do tecido muscular. Além disso, a fibra também influencia nos vossos níveis de saciedade. Uma dieta que seja rica em fibra vai-vos deixar mais saciado. Aqui estamos a falar de aumento de massa muscular, ok? A saciedade, ainda que seja importante, não tem um papel tão crucial, mas se estivermos a falar numa perspectiva de emagrecimento, a fibra já é muito importante para vos ajudar a deixar saciado além da proteína, ok? Portanto, a qualidade dos hidratos de carbono vai influenciar, e se forem ricos em fibra, vai influenciar na vossa sensibilidade à insulina, melhorando a vossa sensibilidade à insulina, ok? Melhorar a sensibilidade à insulina significa que vocês digerem melhor os hidratos e conseguem transportar melhor a glicose para dentro da célula do tecido muscular. Com isso, vocês conseguem recuperar melhor e ter melhor performance no treino. Portanto, como podem ver por aqui, não é só qualquer hidrato. A qualidade do hidrato, aliada à quantidade do hidrato, faz toda a diferença. Ok? Eu vou sair agora, mais um segundo, só para depois apagar o quadro. Se quiserem tirar print a isto, bora, 10 segundinhos. Tá? Ok. Agora, vamos lá ver uma coisa também importante. Está tudo bem aí, meu amor? Perguntas? Eu estou a ver no computador. Ok. Alguém fez alguma pergunta? Não. Agora, tomem atenção a esta parte. Tomem atenção a esta parte porque nós vamos agarrar aqui num exemplo prático. Peraí, está aqui uma pergunta. Chuta. É do Dila também. Tudo o que é integral tem um maior tipo de fibra, certo? À partida, sim. Depende, não necessariamente. Eu ia dizer teoria, foi tal confusão. Não necessariamente, mas... Porque, por exemplo, se formos comparar o nível de fibra do arroz branco com o arroz integral, é a mesma coisa, ok? Portanto, nem tudo o que é integral tem muito mais fibra. Mas alguns alimentos, sim. Podem ter, um pouco mais. Ok? Ótimo. Então, vamos lá ver o seguinte. Vamos agarrar aqui um exemplo de um indivíduo que tenha 100 quilos. Podia ser eu. Se perdesse 5, vai, estou a brincar. Mas 100 quilos tenho, de certeza. 100 quilos tem razão. 100 quilos de peso corporal. Vamos imaginar que esse indivíduo necessita, portanto, trabalhar aqui com uma dose de hidratos aceitável para manutenção da massa magra e tem que consumir 400 gramas de hidratos por dia. Portanto, a fazer a 4 gramas, o quilo, vezes 100 quilos, deu 400 gramas de hidratos por dia. Atenção, 400 gramas de hidratos, também vou fazer esta distinção aqui que é um bocadinho óbvia, mas para algumas pessoas não é, e é normal. 400 gramas de hidratos não são 2 refeições de 200 gramas de arroz, ok? 100 gramas de arroz não são 100 gramas de hidratos. Portanto, é importante fazer essa distinção. Como é que poderíamos... isto aqui é um exemplo prático para vocês verem como é que podem ajustar a vossa dieta, por exemplo. Como é que poderíamos ajustar a dose de hidratos de carbono para este indivíduo? Okay? Como é que poderíamos distribuir isto pelas refeições do dia? De forma mais simples, podíamos colocar 4 refeições a 100 gramas cada uma. Certo? Certo, podia ser. Portanto, colocamos aqui refeição 1, refeição 2, refeição 3, refeição 4. Poderíamos muito bem chegar aqui, fazer 4 refeições. É assim, na verdade até poderíamos colocar 5. Fica mais fácil. O ideal, malta, reparem, o que está indicado pela evidência científica é nós fazermos entre 4 a 6 refeições por dia. Portanto, 4 poderia ser, estava válido. Mas entre 4 a 6 eu prefiro colocar 5, ok? É 80 gramas. 80 gramas, isso, ok. Portanto, E está aqui uma pergunta. a seguir. Portanto, vamos agarrar nas 400 gramas de hidratos e dividir ao longo das 5 refeições por dia. Para ser mais fácil, isto iria dar, portanto, 80 gramas por refeição.
Certo? Certo. ...80 gramas por refeição e teríamos então a dose de hidratos diária distribuída em 5 refeições. Ótimo, estava perfeito. O que é evidenciado é que nós, para estimularmos a síntese proteica continuamente ao longo do dia, devemos ingerir entre 4 a 6 refeições. Portanto, temos aqui 5, segue a evidência, está tudo ok, a dose também está dentro da evidência, está tudo certo, ok? Excelente. Isto poderia ficar assim, mas eu hoje quero passar-vos aqui uma estratégia, ok? Eu quero-vos passar aqui uma estratégia que vai melhorar a vossa performance no treino inclusive. Pode ter a capacidade de o fazer, ok? Que é, quando nós ingerimos hidratos de carbono, todo aquele processo que falámos há pouco de estimular a elevar a glicemia, a insulina, etc, etc, é importante, porque nós quando fazemos isso, nós depois vamos, de certa forma, e eu agora não vou estar a explicar o mecanismo todo para não estar a perder mais tempo, mas vamos carregar a nossa célula com glicogénio. E porquê é que nós queremos glicogénio? Porque o glicogénio é aquilo que vai ser usado no treino para quando fazemos a contração muscular e para quando temos o peso a agarrar e estamos a fazer as repetições a meio do treino. Okay? Portanto, glicogénio significa performance. Se nós treinarmos com as reservas de glicogénio cheias, vamos ter melhor performance do que se formos treinar todos depletados de glicogénio. Ok? Portanto, agora, imaginemos que este indivíduo vai treinar aqui depois da refeição 3, ok? Portanto, ou melhor, que vai treinar depois da refeição 4, por exemplo. Vai treinar aqui. Este seria o horário de treino, ok? Vamos colocar aqui. Algo que este indivíduo podia fazer para maximizar a sua performance era, talvez, tirar alguns hidratos desta refeição e colocar na refeição 2, ok? E eu vou-vos explicar porquê. É muito simples. O glicogénio que eu estava a falar há pouco, que é aquilo que enche a célula e lhe dá combustível para ela desempenhar a sua função no treino, a nível da contração muscular, o glicogénio demora 4 horas a ser sintetizado. Isso é feito através de uma enzima chamada glicogénio sintase, ok? E demora 4 horas a ser sintetizado. O que é que isto significa? Significa que, imaginemos que ele faz esta refeição 1 hora antes do treino, ou 1h30. Desta refeição, para a refeição depois do treino, não vai haver margem de tempo suficiente para se encher a reserva de glicogénio da célula, ok? Porque não passou tempo suficiente. Se glicogénio demora 4 horas a ser sintetizado, o mais interessante seria ele colocar os hidratos de carbono numa dose maior na refeição pré-treino, ok? Portanto, vamos imaginar que o indivíduo treina aqui, o que significa que nós iríamos colocar os hidratos de carbono nesta refeição. Neste caso aqui, eu queria dizer assim, o treino seria aqui, esta é a refeição pré-treino e esta seria a refeição pré-treino. Portanto, estes 80 gramas poderiam passar a 100 gramas e estas 80 gramas poderiam passar a 60 gramas. O que é que nós fizemos aqui? Nós tiramos alguns hidratos desta refeição para colocar nesta refeição, ok? Com que objetivo? Carregar as reservas de glicogénio. Se demoramos 4 horas a sintetizar glicogénio, só neste espaço de tempo todo é que vamos conseguir fazê-lo. Se ele comer esta refeição e treinar 1h30 depois, não vai dar tempo de o fazer, ok? Isto aqui seria o treino. Portanto, aqui era onde ele treinava. E esta seria uma estratégia para vocês maximizarem a vossa performance que funciona, ok? E que provavelmente não tinham ouvido isto em lado nenhum. Agora, para quem treina em jejum, ok? Vamos imaginar um cenário de uma pessoa que treina em jejum e procura aumentar a massa muscular. Qual é que seria o... Ok, portanto, vamos imaginar agora um cenário de alguém que treina em jejum, porque há muita malta que treina em jejum e é compatível treinar em jejum com a hipertrofia muscular.
Reparem, eu ainda há bocado falei sobre jejum intermitente, eu não falei sobre treinar em jejum. Jejum intermitente e treinar em jejum são coisas diferentes. Se é compatível treinar em jejum e aumentar a massa muscular, sim, é. No entanto, pode ser vantajoso adotar uma estratégia como esta. E aqui vocês já tinham que alocar os hidratos de carbono para outra refeição do dia. Reparem. Este é o vosso dia. Temos 5 refeições com 80 gramas de hidratos de carbono. Num cenário em que treinam em jejum, vamos colocar onde é que seria o treino. O treino seria aqui. Certo? O treino seria aqui antes da primeira refeição. Se a glicogênio sintase demora 4 horas a fazer o seu trabalho para sintetizar o máximo de glicogênio e a encher as reservas, quando é que vamos colocar mais hidratos? Nesta refeição. Ok? Portanto, nesta refeição do dia, podemos chegar aqui e colocar 100 gramas de hidratos. E noutra refeição do dia, podemos colocar 60. E eu aqui já não diria para ser nesta, ok? Porque esta é a refeição pós-treino e também vos vai dar jeito os hidratos de carbono. Não é que seja extremamente importante, mas poderão ter mais fome e mais apetite. É só por isso, ok? Portanto, e isso leva-me a outra questão que eu vou falar a seguir, que é sobre a velocidade de absorção dos hidratos de carbono. Vou tentar não me esquecer. Quando der para fazer questões também. Ok, é já a seguir. Malta, eu vou acelerar para conseguir responder às vossas questões. Portanto, imaginemos uma pessoa que treina em jejum. O treino é feito nesta altura antes da primeira refeição do dia. Para chegarmos lá com as reservas de glicogênio cheias e termos boa performance, vamos colocar mais hidratos na última refeição do dia. Desta forma nós vamos dormir e glicogênio sintase tem a capacidade de fazer o seu trabalho para que vocês cheguem ao treino da manhã com as reservas cheias e terem boa performance. Portanto, quem treina em jejum, carregar mais nos hidratos na última refeição do dia anterior. Essa é a estratégia. Pergunta. Diz. Há bocado, estou a fazer programa, era arroz preto e ovo vermelho são melhores que o arroz branco e integral. É indiferente. É indiferente, ok? Não é necessariamente melhor. Todo o arroz tem a quantidade de fibra e tudo mais é muito semelhante. Não vai fazer diferença, ok? Não precisam estar a gastar dinheiro nessas coisas, está bem? Não é isso que vai fazer a diferença, está bem, pessoal? Portanto, o arroz... de um para o outro pode mudar um bocadinho o índice glicémico, mas não será por aí, está bem? Agora... ok, diz. Eu houve umas 3 ou 4 pessoas a perguntar sobre ir para quem treina de manhã, mas já respondeste. Ok. Está aqui lá a perguntar especificamente, é possível preservar as reservas de glicogênio da última refeição do dia anterior? Mas, acabei de responder, sim. E depois está aqui o Marco a perguntar, tenho dúvida quanto à refeição pós-treino, devo ajustar também os hidratos? Essa é uma boa questão. E era mesmo... Marco, eu vou chegar agora a essa questão, que é... vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui a seguinte questão, que é... Hidratos... Importa? Esta é uma boa questão. Será que a velocidade dos hidratos de carbono, a velocidade de absorção é importante? Ou será que devemos colocar mais hidratos na refeição pós-treino? Ok? E reparem, quanto à dose, não há necessidade de colocar maior dose na refeição pós-treino. Podem distribuir desta forma. Eu não vejo numa perspectiva fisiológica onde é que colocar mais hidratos em quantidade vos vai agregar melhor recuperação, por exemplo. Ok? Por outro lado, se falarmos no tipo de hidratos quanto à sua velocidade de absorção, já pode ou não ter alguma influência. Porquê? Porque se estivermos a falar de um indivíduo que faz treinos bidiários, a velocidade de absorção pode ser importante. Se estivermos a falar de um indivíduo que faz, por exemplo, um atleta, ok? Profissional, semiprofissional ou mesmo amador, alguém que treine 2 vezes por dia, faz um treino às 9 da manhã e faz outro treino às 3 da tarde. Será que é interessante colocar hidratos de mais rápida absorção nesse caso? Nesse caso em específico, faz. Ok? Porquê? Porque se o hidrato é absorvido de forma mais simples, mais rápida, mais eficaz, e que tipo de hidrato é que eu estou a falar? Por exemplo, maltodextrina. Santinho. Maltodextrina, um hidrato de rápida absorção.
pode fazer sentido para um atleta que treine 2 vezes por dia, ou que seja um atleta profissional, por exemplo. Porquê? Porque ele vai acabar a primeira sessão e ele quer encher as reservas de glicogénio ao máximo e mais rápido possível e recuperar o melhor possível antes da segunda sessão de treino. Porque, como vimos anteriormente, hidratos, ou neste caso sim, os hidratos de carbono, são condutores de performance.